Fala galera, e na aula de hoje a gente vai continuar conversando sobre poliedros. E aí eu volto a recomendar esse site, o GeoGebra. Ele é um site gratuito, você pode baixar o aplicativo no celular também, e você pode usar para construir sólidos geométricos com muita facilidade. Então você faz o login pelo Google mesmo, pela sua conta do Google, vem aqui nesses pontinhos, seleciona a calculadora 3D, que é para você fazer desenhos tridimensionais, como a gente viu na última aula. Vem aqui em ferramentas, em mais, e aí, por exemplo, lá no final você tem os diversos tipos de sólidos que você pode construir. Eu vou construir agora um prisma. Qual que é a característica, qual que é a definição de um prisma? Um prisma é um sólido geométrico que tem a base e o topo formado pela mesma figura. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhar um triângulo, um polígono, né? Um triângulo aqui para ser a base desse prisma. E depois eu puxo aqui, ó, a altura que eu quero. Então, pronto. Construí com muita facilidade um poliedro que nós chamamos de prisma. Um prisma triangular ou um prisma de base triangular. Então, é bem interessante. Outra coisa bem legal que dá para a gente fazer através do GeoGebra é a planificação desse sólido geométrico. É como se a gente estivesse abrindo esse sólido geométrico. Então, na planificação, eu consigo visualizar como seria esse sólido geométrico aberto, ou seja, eu consigo visualizar todas as faces desse sólido geométrico. Então, aqui eu estou vendo o prisma, o rosado, né? O poliedro, e aqui de azul, a planificação. O que seria a planificação? Seriam as faces desse poliedro representadas num plano. Então, eu tenho aí, ó, duas faces triangulares, que é o topo e a base, e eu tenho as outras faces retangulares, que são as faces desse prisma. Eu consigo, inclusive, fechar e abrir esse prisma, olha só. Então, a planificação nada mais é do que isso. Então, é bem interessante esse site. Recomendo aí para você usar, para você estudar mais, né? Essa é a planificação. Nós desenhamos um prisma triangular. Você pode desenhar vários outros, um tetraedro, uma pirâmide, da forma como você preferir. E voltando aos nossos estudos, quando a gente vai estudar sobre os poliedros, nós falamos também sobre a relação de Euler. Então, nessa aula de hoje, eu vou conversar com vocês e mostrar um pouco sobre a relação de Euler. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios. Então, aqui a gente tem, o que é a relação de Euler? É uma relação que esse matemático muito famoso descobriu. Uma relação que existe entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de um poliedro. O que ele descobriu, então? Depois de estudar bastante os poliedros, ele percebeu que existe uma relação que é sempre verdadeira, toda vez que nós temos poliedros convexos, ou poliedros eulerianos, que são aqueles poliedros que valem essa relação de Euler. Essa relação, que a gente pode observar aqui, ó, ela tem várias formas de escrever. Então, eu posso escrever vértice menos arestas mais faces é igual a 2. Eu posso escrever vamos fazer amigos nós dois. Né? Eu posso escrever a relação de Euler assim também, que na verdade seria quando a gente passa o A para o outro membro, né? E aí ele fica positivo. Então, assim, a forma de escrever essa relação de Euler, ela pode ser diferente, mas é a mesma relação. Então, eu posso escrever V menos A mais F igual a 2, ou eu posso memorizar também vértice mais faces é igual a arestas mais 2. E o que significa isso? Nada mais do que uma relação que Euler percebeu que existe em alguns poliedros específicos. E se você pegar a quantidade de vértices mais a quantidade de faces, o resultado dessa soma vai ser igual ao número de arestas mais 2. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Olha só, nós temos um prisma de base triangular
que se nós contarmos o número de faces desse poliedro, olha, eu tenho essa face aqui embaixo, que é um triângulo. Lembra que face são os polígonos, as figuras geométricas que formam, que limitam esse poliedro. Então, quais são as faces desse prisma de base triangular? Eu tenho um triângulo aqui embaixo e um triângulo aqui em cima. Então, dois triângulos, duas faces. E, ao mesmo tempo, eu tenho esse retângulo, que está virado de frente para mim. Eu tenho outro retângulo que está de lado. E eu tenho um terceiro retângulo. Por isso que eu tenho duas faces triangulares e três retangulares. Eu tenho um total de 5 faces. Se eu contar a quantidade de arestas, lembra que nós vimos que arestas são as linhas que ligam dois vértices do poliedro. Então, eu tenho uma, duas, três arestas embaixo. Eu tenho uma, duas, três arestas em cima. E nesse caso, eu também tenho uma, duas, três arestas em volta. Então, eu tenho um total de 9 arestas. Número de vértices, vértices são aqueles pontos, né, que ligam duas arestas, que ligam uma aresta. Então, eu tenho um vértice, dois vértices, três vértices embaixo. Eu tenho um vértice, dois, três vértices em cima, três embaixo. Eu tenho um total de 6 vértices. E olha como a relação de Euler vale para esse prisma triangular. Se eu pego o número de vértices, que é 6, menos a quantidade de arestas, que é 9, mais o número de faces, que é 5, essa igualdade é verdadeira. Porque, olha, 6 menos 9 é menos 3. Menos 3 mais 5 é igual a 2. Então, se eu pegar ali, ó, dessa forma, a relação de Euler, o número de vértices é 6. Mais o número de faces é 5. Essa soma vai ser igual ao número de arestas, que é 9, mais 2. Olha como isso é verdade. 6 mais 5, 11. 9 mais 2, 11.